como eu comecei a despertar o interesse para ser um comediante, humorista, foi proveniente dos filmes do Oscarito. O Oscarito naquela época era o rei do humor, ainda hoje. Então eu via os filmes do Oscarito, assim, 18 vezes o mesmo filme. Carnaval no Fogo, Aviso aos Navegantes, aqui, todos os filmes dele. Eu falei, eu era adolescente, eu falei, gostaria de ser um comediante, uma pessoa tímida como eu. No interior, naquela época, não tinha televisão lá onde eu estava, só tinha rádio. Minha dicção é horrível, eu não poderia usar mais a mímica, aquele jeito oscarito. Bom, aquilo ficou contido em mim durante 10, 12 anos. E eu segui minha carreira, eu queria ser advogado. Eu estava no 5º ano de Direito, da Faculdade de Direito, quando inaugurou-se a TV Ceará. Eu falei, minha chance, mas como eu vou agora deixar de ser advogado para ser um palhaço aqui? Talvez tenha um preconceito muito grande. Mas eu fui lá, eu fiz um curso, fiz escondido, meus colegas não sabiam. Nem ninguém sabia. Eu fiz o curso e fui aprovado como autor, redator e como comediante. E eu fiz o ensaio do programa da minha estreia sem ninguém saber, lá no Ceará, lá em Fortaleza. Quando eu entrei no ar, fazendo aquela mímica, aquela comicidade, os meus colegas olharam, porra, que merda é essa? Aquilo é o Renato? Aquilo está lá? Não acreditavam que era eu. Mas no segundo programa eu fiz tanto sucesso que eles perdoaram. Bom, assim, o cara é engraçado mesmo, ele pode ficar. Eu não me achava engraçado, na verdade. Eu era muito tímido, era muito contido. A minha sorte é que eu mesmo escrevia, eu era o autorredator, escrevia e atuava nos meus textos. Então fui indo e foi tendo um sucesso muito grande e não tinha videotape naquela época, mas o boca a boca, assim, chegou até no Rio de Janeiro. Até um cara lá no Nordeste fazendo umas coisas diferentes, podia vir aqui para o Rio. E eu vim para o Rio contratado da TV Tupi, não para ficar no Rio de Janeiro. Eu queria aprender como se fazia televisão aqui, que era o celeiro, era a vitrine dos artistas, depois voltar com know-how, tá? Mas que nada, até hoje estou aqui dando esse depoimento aqui. O grupo Os Trapalhões foi se formando aos poucos. Primeiro eu fiz uma dupla com o Dedé Santana. Fizemos uma dupla, tal. Depois a dupla se desfez e eu fiz um quarteto chamado Adoráveis Trapalhões, que era eu, Vanderlei Cardoso, Von Cury e Ted Boy Marino. O programa foi muito sucesso, explodiu, mas cada um tinha seus compromissos. O Ted ia lutar telequete, o Ivon ia fazer cinema, o Vanderlei ia cantar, e o programa se extinguiu depois de 1 ano e meio. Aí o Dedé voltamos à dupla, Didi e Dedé. Aí fomos para uma outra televisão, que chama a TV Record, antiga, que era da família Paulo Machado de Carvalho, e nós fizemos um trio. Era eu, o Dedé, e eu precisava de mais um. Eu falei, Dedé, tem um negão ali no conjunto Originais do Samba, é muito engraçado, ele toca, mas ele faz uns trejeitos, aquele negão bonito com aquele... Parece pedador de dominó, aqueles olhos brancos assim, olhando. E aquele cara vai lá, contacta com ele e traz aqui. A gente vai dar um polimento nele. E não deu outro. O Mussum chegou, já agradou de cara e tal. Aí nós fomos para a TV Tupi de São Paulo, que era para fazer um programa de 2 horas. Eu falei, não aguento fazer um programa de 2 horas, precisa mais um. Mas eu já tinha uma carta na manga, chamava Mauro Gonçalves. Era um ator de teatro, que era o Zacarias, era um mineiro e tal. Aí formamos o quarteto, foi a cara do Brasil. Olha, foi muita dedicação, foi muita responsabilidade, profissionalismo de todos nós. A gente levava aquilo muito a sério. E, ao mesmo tempo, o quarteto era a cara dos Trapalhões, porque era, vamos dizer, um nordestino, quer dizer, que tentava ser esperto para sobreviver, que era o Didi, o Dedé, que era o galã da periferia, ali de São Paulo e do Sul, o Mussum, que era o malandro de Morro,
naquela gíria toda dele, na ginga dele, e o Zacarias, que era um mineirinho ingênuo, que atingia muito as crianças, ele atingia lá até 5 anos de idade, como se fosse um desenho animado ao vivo do nosso lado. Então, nós fizemos tudo isso no Brasil, porque o pastelão não tem idade nem fronteira. A criança do Brasil, da América Asiática, tudo, ela ri daquilo como se fosse um desenho animado. É circo. O circo não pode morrer, nem vai morrer. O circo pode ficar eletrônico, pode ficar cheio de computadores em volta, mas é o eterno circo de Soleil. Então, eu acho que isso é sobrevivência de quem faz humor para a criança contra a tecnologia de hoje, porque a criança hoje ela é muito dispersa. Você tem o computador, tem a internet, tem os joguinhos, tudo, mas aquilo ela cansa e volta para o circo e volta para o pastelão. Os bordões dos Trapalhões, muitas vezes ele nasce do povo e eu devolvo. Eu ouço do povo e devolvia. Muitos eu criava. Então era isso, era uma eterna troca. Eu ouvia. Um dia um amigo meu me ligou e disse: Renato, eu estava na praia e vi uma coisa muito engraçada. Um cara estava malandro na praia e passou uma moça bonita, ele olhou e falou: tesouro. Eu falei: poxa, isso aí já pegou. Aí botei e falei: tesouro. Toda mulher que passava bonita dizia, ficou aqui. E nem me lembro, são tantos que a gente criou lá, que até hoje é um Piscite, da poltrona, pode parar, não me lembro agora. Cuma. Meu Deus do céu. Aí Vareia, daí vai longe. O nome e o sobrenome do Didi, ele nasceu no susto, assim. Eu estava fazendo um sketch onde eu era um pobre nordestino procurando emprego preenchendo uma lista de inscrição. Aí, como é seu nome? Didi. Aí o cara falou, de quê? Aí eu falei: Didi Mocó, Sorrisepe, Colesterol, Novalgina, Mufumo. O que veio na minha cabeça eu joguei, e era o programa ao vivo, aquele auditório explodiu. De que estão rindo? Eu pensei que tinha alguém atrás de mim, mas o bordão foi pegando, e até da segunda vez eu nem me lembrei o nome que eu tinha dito. E ficou, cada vez que eu dizia, eles riam, aí ficou. É muito difícil dizer qual foi o melhor momento, tudo, são 25 anos. Na verdade, eu não sei te dizer. Eu gostaria que o público dissesse, porque ele é quem sentiu aquela emoção, aquela alegria de quando chegava às 7 horas da noite. Até o som, é importante dizer isso, que não é difícil. As crianças estavam lá embaixo. Brincando, quando eles ouviam a música, subia todo mundo lá, aí ficava a rua vazia para assistir 7 horas os Trapalhões. Então, é um pouco disso aí que eu tenho que dizer. Olha, a gente gravava um programa de 1 hora num dia só. Hoje é 3 dias para gravar um programa. A gente tinha que chegar lá, deixar os problemas em casa desse dia. Não se pode resolver o problema que está com a gente hoje. Vamos deixar para amanhã. Amanhã, aqui, nós temos que desligar, tirar a tomada e ser criança, fazer humor. Tudo isso. Agora, como terminava às 2 da manhã, mudava o equipamento e a gente ficava lá, a gente tinha que brincar para poder alegrar as pessoas que estavam nos bastidores ali, e começava a inventar coisas como o Sum, comigo, tal, umas coisas erradas, que hoje em dia eles chamam as pegadinhas, desculpe a nossa falha. Por exemplo, quando naquela época estava saindo aquela capanga, aquela moda de usar uma bolsa capanga aqui pendurada, todo mundo estava começando a usar. E o Dedé se enganou, em vez de comprar uma capanga, comprou uma bolsa de mulher. Na pressa, aquela bolsa aqui e tal. Daí nós estávamos no camarim, a gente começou a brincar, chamou a bolsa a bolsa da tia Cotinha, que a minha tia usava. Aí ele, coitado, ficou sem graça. Bom, aí fomos ensaiar, entrar no quadro. O sketch era que a gente ia para um velório lá. Aí a gente entrava tudo triste e tal. E eu peguei a bolsa do Dedé escondido, entrei com ela em cena. Entrei e estava lá triste. Aí quando o Mussum e o Zacarias olharam para a minha bolsa, aí nos seguraram, aí começava a rir. Para, de novo. Aí a gente entrava, a mesma coisa, não se continham
de ver aquela bolsa do Dedé, que tinha sido motivo de gozação com ele alguns minutos atrás. E o diretor dizia: pô, vocês estão rindo de quê, rapaz? Vocês estão no velório, vocês têm que estar tristes. Eu voltava com a bolsa de novo. Aí foi que se revelou a história lá. Então a gente começou a fazer isso, brincava, fazia. E naquela época era o Boni, era o diretor-geral, e a gente fazia esses deslizes das pessoas, dos atores, da gente, e botava no final. Chegamos até a fazer um programa especial só desses erros. E foi um dos maiores índices da Globo. O programa Os Trapalhões, eu acho que ele foi um marco na história do humor, porque ele já atravessou 2 gerações, né? Você vê, eu acho que ficou sendo uma história na televisão, e esses próprios DVD vai ser um pedaço da nossa história, que as crianças de ontem são vocês, adultos de hoje, que vão se beneficiar com isso. Na verdade, eu tentei ser tudo na vida. Piloto civil, farmacêutico, bancário. Me formei em advocacia e fui ser palhaço. Imagina se dá certo. Hoje ia ter mais um advogado circulando pelos fóruns de Fortaleza ou de Sobral. Mas o título de doutor em Direito para o Renato Aragão foi só um título. Os títulos, o prestígio, não vieram nem com o diploma de advogado, nem com o futebol. Sim, porque Renato jogou muito no Ceará. E dizem até que ele era bom de bola. Mas o que Renato queria mesmo era o humor, o riso, a alegria. E foi fazer o Vídeo Alegre na TV de Fortaleza. Mas o Ceará ficou pequeno e Renato Aragão veio para o Rio e São Paulo. O primeiro passo para conquistar todo o Brasil. E formou logo um grupo, com o cantor Ivon Cury, o lutador valentão Ted Boy Marino e o galã Vanderlei Cardoso. Isso até encontrar o companheiro ideal, o ex-artista de circo Dedé Santana. É isso aí. Meu pai, o Oscar, minha mãe, Ondina Santana, eles trabalhavam em circo. Consequentemente também, eu nasci no circo, na barraca de um circo. Um dia eu fui obrigado a fazer também papel de palhaço, porque não tinha outro, então me botaram eu. Mas, engraçado, eu como palhaço, ninguém dava risada. Ninguém achava graça de nada. Eu fazia mil, pulava, saltava, e ninguém ria, né? E não dava para viver só de circo, então o que eu fiz? Fui trabalhar em fábrica também. E trabalhando numa fábrica, eu chegava sempre em cima da hora do espetáculo. Chegava correndo, me arrumava. E uma dessas vezes, eu cheguei correndo, me arrumei correndo, e senti que o público ria demais. Eu entrava em cena, tudo que eu falava eles achavam graça. Fazia uma cara, eles achavam graça. Aí fiquei meio espantado. O pessoal aplaudiu muito quando terminou meu número. Quando eu saí de cena, eu falei pro meu irmão: ô Dino, você reparou, rapaz, eles nunca deram risada comigo? Como é que eles riram tanto hoje, né? Aí meu irmão falou assim: Dino, é que você esqueceu uma coisa. Eu olhei logo para baixo, pensei que tinha esquecido as calças. Mas não era, não. Eu tinha esquecido mesmo de pintar a cara. Então... eu comecei como palhaço, me juntei com o Renato Aragão e continuo sendo palhaço. Imaginem só, no início da carreira, o nome artístico de Dedé era Tele Santana. E antes de ser um trapalhão, Dedé tentou trabalhar como ator de grandes dramas, um verdadeiro galã. O sucesso só começou quando ele foi para o teatro de revistas fazer os grandes shows da noite. E foi também num desses shows que veio o terceiro trapalhão. Eu sou cursado e diplomado em mecânica de precisão, ajustagem. Eu fui militar 8 anos, cabo, especializado em datilógrafo. Depois entrei para o mundo do samba, fui líder do grupos originais do samba durante 20 e poucos anos. Hoje sou um trapalhão, sou palhaço tranquilo. Ai, cacete! Antônio Carlos Bernardes Gomes, carioca, mangueirense. Mussum correu o mundo com os shows de Carlos Machado, sempre com o conjunto Os Originais do Samba. E fazia tanta graça, tanta brincadeira, que acabou como um verdadeiro trapalhão. Ele e um ex-comerciante e ex-galã de novelas do rádio, Mauro Fátio Gonçalves, o Zacarias. Às vezes o comércio é exaustivo, mas é gratificante. Sou neto e filho de comerciantes e fui balconista lá com meu pai. Vendi muita coisa na rua, já vendi bijuterias, vendi samburá, fui engraxate.
Aí fui para Belo Horizonte estudar, fui radioator, locutor, teleator, vim para o Rio de Janeiro, conheci os Trapalhões e virei palhaço. 1976, os Trapalhões estreiam na Rede Globo. E estes são alguns dos melhores momentos do primeiro programa deles. Vicente, ela nem olha pra gente. Vai dar confiança Olha, pra você? e aquela andando, olha? Qual? Eu gostei daquela que tem duas barriguinhas na frente, olha. Aonde, rapaz? Tem duas barriguinhas aqui na frente, olha. Isso, rapaz, a mulher tá de costa. Um vem de São Gonçalo, no estado do Rio, outro de Lins de Vasconcelos, aqui no Rio, outro do Sobral, lá do Ceará, e outro de Sete Lagoas, Minas Gerais. Zacarias, Renato, temos os Trapalhões. Eles estão fazendo tanta coisa que eu vou dar uma geral assim. Estão lançando um filme, está estreando aí nas paradas. O mês que vem começa a filmar o outro, porque todas as férias tem, né? Já estão prontos para dezembro. Né? Todo mundo vivo aqui, cheio de esperteza. Estou lançando uma grife, estou fazendo um show no Rio, no circo, na Barra. Eu nem sei por onde que eu começo. Por onde que eu começo? Começa pelo circo, né? É, pelo circo. Pelas raízes, pelas raízes. As raízes, viu, Zacarias? A gente tinha começado a fazer um show no Scala. Foi praticamente o primeiro show para valer. Que a gente faz apresentações, mas show mesmo foi o do Scala. De repente ficou muito distante do Zé Povão. E nós resolvemos unir os números internacionais do Circo Monte Carlo com o segundo show dos Trapalhões, aqui no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. E o circo é uma coisa, né, Renato? Um sonho antigo nosso, assim, porque nós somos chamados os palhaços de cara limpa, né? Um sonho antigo da gente fazer o circo com os palhaços de cara limpa. E ao mesmo tempo a gente dá para as crianças um monte de coisa, quer dizer, elefantes, trapezistas, tem cavalo, tem... Depois do Rio, viajar com ele aí. São Paulo até Fortaleza, Rio Grande do Sul. Bom, tem o show no circo e tem o filme. O filme Os Trapalhões no Alto da Compadecida. Por sinal que foi o maior desafio, né, na vida dos Trapalhões, foi esse filme, porque a gente vive muito improviso, improvisa muito, e nesse filme a gente não podia improvisar, porque o autor, Ariano Suassuna, né, exige que a gente faça o texto. Então nós tivemos que adaptar o texto à personalidade de cada um. Quer dizer, foi um trabalho que desafiou a gente, mas graças a Deus... tiveram que seguir o escrito. Valia o escrito. O Renato deu umas escorregadinhas, né? Mas não deu certo, porque o diretor, Roberto Faria, sabia de cor o texto do filme todo. Ele sabia o diálogo, marcação todo do filme, sabe? Então, na hora que eu tentava botar uma frase a mais e estava rodando, né? Eu dizia assim, Roberto, opa, Renato, tá errado aí. Eu, por mim, não tenho a menor importância. Eu sou tão sem vergonha que já esqueci tudo. Vê, Madinha. Vê, Padinho. Pode alegar alguma coisa em favor deles? Inferno neles! Pega esse cachorro! Pelo amor de Deus, homem, pelo menos uma vez na vida, dê uma palavra em nosso favor. Ai, além de tudo isso, do show, do circo, do filme que já está em cartaz, tem a grife dos Trapalhões. É o seguinte, eu acho que passou o espírito de Xuxa neles. Porque eles estão lançando, só aqui nesse folhetim que eu tenho, tem estojo, caderno, lápis de cor, brinquedo, shampoo, biscoito, merendeira, mochila, toalha. Agora, explica o porquê disso aí, que a gente já tinha feito alguma coisa antes. Essa grife está rolando há 2 anos, que a gente está tentando acertá-la. Mas aí, há uns 6 meses atrás, a gente encontrou no Maranhão, fazendo um show lá, um desenhista chamado César, que é o dono da Sketch Filmes. São Paulo. São Paulo faz tudo que é desenho animado que você vê por aí na televisão. E ele fez um protótipozinho pra gente e bateu certinho o tipo de desenho, de traço que a gente estava atrás. E nós também ajudamos muito eles. Olha, isso aqui não está legal comigo, porque você vê uma pessoa, mas você está por dentro da pessoa, você também vê. Foi muito difícil. O Mussum teve problema de ajeitar o rosto, estava muito largo.
Agora tem uma coisa, o César gastou muita tinta para fazer a poupança do Mussum. Então é onde gasta um pouco de tinta, né? Você vai ver, inclusive. Olha, tem olha, é de tinta. Tem boneco cabeludinho, rapaz, sabe, que na vida real realmente tem cara de monstrinho. Cabelo em mim. Quer dizer, mas é uma coisa justa, né? Porque os bonecos são fofinhos, né? Cabelo tem que ser pra mim, né? Não pra eles, né? O Zacarias é bem cabeludo. Aqui, olha, tem aqui, chama Pouca Telha. Os Trapalhões na Alta Compadecida está em cartaz no Brasil inteiro. Mas eles já estão pensando no próximo filme. Eu queria que você falasse um pouco desses fantasmas. Eles começam a filmar daqui a um mês, já deve ter uma coisa mais ou menos organizada. Exatamente. A história é a seguinte, a sinopse, rapidinho, uma sinopinha. É que existe... Vamos vender o peixe, já de julho, vender o peixe para julho, né? Não é para Semana Santa, mas é para julho, tá? Rapidíssimo, não acaba o programa. Tem uma máfia que rouba um banco na Itália e esconde aqui há muitos anos no Brasil 5 milhões de dólares, sabe? Esconde num castelo mal assombrado, onde o mocinho, que é o Gugu, vai, junto com os Trapalhões e o conjunto Dominó, vão para lá e a máfia vai também. Então tem uma guerra entre o exército dos Trapalhões, o exército da máfia e os fantasmas. Bom, agora o disco tipicamente Trapalhão. Fala, Viviana. Não, Renato, fala aí. Não, eu falo pouca sombra aqui. Fala sobre isso. Se você está gostando das músicas. Não, realmente as músicas são muito bem escolhidas. Tem esse menino que está fazendo sucesso, é o Sullivan, né? Para começar, tem 5 músicas do Michael Sullivan. Então é sucesso certo. Esse disco não tem nada a ver com filme nenhum. Não. É um disco... É um disco mesmo infantil. Para os cantores agora. No bom sentido. Você canta bem. Nada, mas a gente dá um jeito, na hora a gente vira camaleão. Mas, Renato, você falou uma coisa importante que está acontecendo na vida da gente. Amor, que é importante agora na vida da gente, é o nosso programa que está sendo praticamente ao vivo. Gravado ao vivo, com auditório. Essa presença do público dentro do Teatro Fênix para gravar ajuda, facilita? Interiormente, como é que vai pior para nós? É pior pro texto, porque você tem que falar mais esganiçado. Porque quando tem muita gente, o tom da voz você tem que subir e não fica natural. Mas por outro lado, aquilo é tão bom, motiva a gente tanto que parece que eu vou para uma estreia. Todos nós saímos de casa preocupados ou então ansiosos para fazer aquele dia, porque você sabe que vai receber uma energia direta. Se você não fizer rir, ele não ri não. Não ri. Então você tem que tirar a leite de pedra. O que faz realmente o público rir? Só a boa piada? O que é? Não sei, pelo seguinte, eu vou te contar, depende da pessoa, não é? Esse é o meu ponto de vista. Quando eu cheguei a trabalhar aqui com o Dedé a primeira vez, fomos fazer um show, a gente escolheu mais as piadas mais melhores, melhores que tinha. Aquele baú que eu trouxe do norte, ele trouxe do circo, a gente juntou, mas era uma piada atrás da outra. Fomos fazer o show, o povo olhava, dava aquele sorrisozinho. No desespero, a gente pegava, sentava na cadeira, empurrava, caía no chão, eles riam pra caramba. Quer dizer, nós temos que usar o corpo para rir. Antigamente a gente saía para fazer o programa, agora a gente sai como se fosse uma estreia mesmo, com muita vontade, querer saber onde é que o público está rindo. E a gente está descobrindo. Isso dá pra gente descobrir onde é que eles estão rindo mais, né? E a gente vai por aquele caminho. Bom, valeu, né? Na verdade, eu tentei ser tudo na vida. Piloto civil, farmacêutico, bancário. Me formei em advocacia e fui ser palhaço. Imagina se dá certo. Hoje ia ter mais um advogado circulando pelos fóruns de Fortaleza ou de Sobral. Mas o título de doutor em Direito para o Renato Aragão foi só um título. Os títulos, o prestígio, não vieram nem com o diploma de advogado, nem com o futebol. Sim, porque Renato jogou muito no Ceará. E dizem até que ele era bom de bola. Mas o que Renato queria mesmo era o humor, o riso, a alegria. E foi fazer o Vídeo Alegre na TV de Fortaleza. Mas o Ceará ficou pequeno e Renato Aragão veio para o Rio e São Paulo. O primeiro passo para conquistar todo o Brasil. E formou logo um grupo, com o cantor Ivon Cury, o lutador valentão Ted Boy Marino e o galã Vanderlei Cardoso. Isso até encontrar o companheiro ideal, o ex-artista de circo Dedé Santana. É isso aí. Meu pai, o Oscar, minha mãe, Ondina Santana, eles trabalhavam em circo. Consequentemente também, eu nasci no circo, na barraca de um circo. Um dia eu fui obrigado a fazer também papel de palhaço, porque não tinha outro, então me botaram eu. Mas, engraçado, eu como palhaço, ninguém dava risada.
Ninguém achava graça de nada. Eu fazia mil, pulava, saltava e ninguém ria, né? E não dava para viver só de circo, então o que eu fiz? Fui trabalhar em fábrica também. E trabalhando numa fábrica, eu chegava sempre em cima da hora do espetáculo. Chegava correndo, me arrumava. E uma dessas vezes, eu cheguei correndo, me arrumei correndo e senti que o público ria demais. Eu entrava em cena, tudo que eu falava eles achavam graça. Fazia uma cara e eles achavam graça. Aí fiquei meio espantado. O pessoal aplaudiu muito quando terminou meu número. Quando eu saí de cena, eu falei pro meu irmão, ô Dino, você reparou, rapaz, eles nunca deram risada comigo? Como é que eles riram tanto hoje, né? Aí meu irmão falou assim, Dino, é que você esqueceu uma coisa. Eu olhei logo para baixo, pensei que tinha esquecido as calças. Mas não era, não. Eu tinha esquecido mesmo de pintar a cara. Então... eu comecei como palhaço, me juntei com o Renato Aragão e continuo sendo palhaço. Imaginem só, no início da carreira, o nome artístico de Dedé era Tele Santana. E antes de ser um trapalhão, Dedé tentou trabalhar como ator de Grandes Damas, um verdadeiro galã. O sucesso só começou quando ele foi para o teatro de revistas fazer os grandes shows da noite. E foi também num desses shows que veio o terceiro trapalhão. Eu sou cursado e diplomado em mecânica de precisão, ajustagem. Eu fui militar 8 anos, cabo, especializado datilógrafo. Depois entrei para o mundo do samba, fui líder do grupo Os Originais do Samba durante 20 e poucos anos. Hoje sou um trapalhão, sou palhaço tranquilo-se. Ai! Cacete! Antônio Carlos Bernardes Gomes, carioca, mangueirense. Mussum correu o mundo com os shows de Carlos Machado, sempre com o conjunto Os Originais do Samba, e fazia tanta graça, tanta brincadeira, que acabou como um verdadeiro trapalhão. Ele e um ex-comerciante e ex-galã de novelas do rádio, Mauro Fátio Gonçalves, o Zacarias. Às vezes o comércio é exaustivo, mas é gratificante. Sou neto e filho de comerciantes e fui balconista lá com meu pai. Vendi muita coisa na rua, já vendi bijuterias, vendi samburá, fui engraxate. Aí fui para Belo Horizonte estudar, fui radioator, locutor, teleator, vim para o Rio de Janeiro, conheci os Trapalhões e virei palhaço. 1976, os Trapalhões estreiam na Rede Globo. E estes são alguns dos melhores momentos do primeiro programa deles. Vicente, ela nem olha pra gente. Você acha que vai olhar? Vai dar confiança olha, pra você? E aquela andando, olha? Qual? Eu gostei daquela que tem duas barriguinhas na frente, olha. Aonde, rapaz? Tem duas barriguinhas aqui na frente, olha. Isso, rapaz, a mulher tá de costa.
dedicada a nosso irmãozinho, Mauro Gonçalves, Zacaria. Mauro Gonçalves, o Zacarias, ou Zacaria, como ele gostava de ser chamado. Mauro Fátio Gonçalves tentou ser comerciário, arquiteto, radialista e ator dramático. Mas ele se especializou mesmo numa arte muito mais difícil, a da alegria. Há 16 anos vivendo Zacarias dos Trapalhões, Mauro encantou milhões de crianças. Mas para essas 3 meninas, ele era especial. Era o vô Zaca. Hoje, Beatriz, de 13 anos, Camila, de 9 e Laurinha, de 2 anos, voltam à praça com a mãe Maria Laura e com a avó Selma. A família está menor, mas as boas lembranças são a maior herança delas. Era a nossa maior diversão. Nós íamos para a banca de jornal, comprar aquelas revistas Recreio, sentava na sala, armava aquelas casinhas de papel, bonequinha. Ele ia para o trabalho, voltava, nós continuávamos noite adentro brincando com aqueles... Ele brincava com você como uma criança? A gente brincava e brigava como criança, os dois. Até a televisão a gente discutia. Eu quero esse filme, ele dizia que queria o outro, a gente trocava de canal. Doce também a gente brigava por tudo, eu e ele. Eram 2 crianças. Eu espero que onde ele estiver, talvez, quem sabe, sentado numa nuvem, como ele sempre dizia, que um dia ele ia se sentar numa nuvem, né? E ele continue alegrando as criancinhas lá do céu. Sendo aquele Zaca cheio de amor pelas crianças, cheio de alegria. Que a imagem dele fique perpetuada no coração de todas as crianças brasileiras. Eu não sei. Eu não sei o que, meu filho? Eu não sei o que eu vou ser quando eu crescer. Você não sabe o que vai ser quando crescer? Já sei! Viva! E o que você vai ser quando crescer? Especialista. Especialista em quê, meu filho? Eu quero sorvete do
Tu sabes muito bem que eu não acredito em crianças. Cadê o teu dinheiro? Meu pai paga. E cadê o teu rico pai? Meu pai é aquele que tá ali, ó. As caras, a voz e os trejeitos do Zacarias são um trabalho do ator Mauro Gonçalves, que sonhava com o teatro desde menino em Sete Lagoas. Dona Virgínia, qual era a brincadeira preferida do Mauro quando era menino? Era um teatro. Já brincava de teatrinho? Já. Como é que eram as brincadeiras? A gente pegava a roupa de mamãe, do papai, todo mundo, juntava com os meninos, pegava os lençóis meus, apanhava depois, porque minha roupa nova, meu vestido limpo, meu terno do seu pai, menino. A brincadeira começou a ficar séria aos 17 anos no Grêmio Teatral e na Rádio Cultura de Sete Lagoas, onde Mauro imitava vozes e criava tipos. De família humilde, o mais velho de 11 filhos, Mauro chegou a cursar o primeiro ano da Faculdade de Arquitetura em Belo Horizonte, mas resolveu abandonar a faculdade e voltar a representar, desta vez, novelas de rádio. Sucesso na rádio e no teatro, Mauro sonhava com a arte do futuro, a televisão. O sonho se tornou realidade através de Wilton Franco, hoje diretor do programa dos Trapalhões. No começo dos anos 60, Wilton descobriu Mauro Gonçalves na TV Itacolomi, em Belo Horizonte. Wilton, você conheceu o Mauro mais ou menos em 64 e foi você quem trouxe ele para o Rio. Como você definiria o Mauro? O Mauro foi uma pessoa que eu encontrei menino, muito reservado, muito tímido, muito talentoso e muito humilde em Minas Gerais. E que eu perdi 20 e tantos anos depois, menino, muito talentoso, muito tímido, muito reservado, muito famoso e com a mesma humildade. A partir de 63, Mauro trabalhou na TV Excelsior, na Record e na Tupi. Criou tipos inesquecíveis como o garçom Moranguinho. Em 1974, entra em cena Renato Aragão e faz um convite que muda a vida de Mauro. Nascia ali o personagem Zacarias e começavam as trapalhadas do quarteto mais louco do mundo: Didi, Dedé, Mussum e Zacarias. Surgia com os Trapalhões um grupo de sucesso imbatível. A prova da popularidade deles está nos 150 shows que fazem por ano em todo o Brasil. No cinema foram 33 filmes que estão entre as maiores bilheterias do país. Zacarias participou de 21 deles. O primeiro foi este: Os Trapalhões na Guerra dos Planetas. Cenas que podem ser vistas 1000 vezes e são sempre engraçadas, como essa de Os Trapalhões no Reino da Fantasia. Jussara, bateu a porta na minha cara. Maria José, deu pisão no meu pé. Outras são emocionantes, como no Casamento dos Trapalhões. Ou tensas e vibrantes, como aqui, na Princesa Xuxa e os Trapalhões. Meu soco mecânico não falha. Funcionou.
Foi a televisão que espalhou a imagem e as brincadeiras dos Trapalhões no Brasil e no exterior. Líder absoluto de audiência há 12 anos, o programa dos Trapalhões é visto também nos Estados Unidos, Portugal e Angola. As últimas Trapalhadas do Zacarias na TV foram ao ar no dia 25 de fevereiro deste ano. Morre no Rio o humorista Mauro Gonçalves, o Zacarias dos Trapalhões. Zacarias estava com 55 anos e trabalhava na Rede Globo desde 1976, ao lado dos companheiros Renato Aragão, Dedé Santana e Mussum. Zacarias vai ser enterrado amanhã na cidade onde nasceu, Sete Lagoas, interior de Minas Gerais. Dele eu posso dizer do carinho do ser humano que Maurinho. Então, Maurinho é uma pessoa, um homem sem palavras. E eu quero dizer que para ele seria ainda pequeno se fizesse apenas um busto.
e eu quero levar o nome dele e manter a imagem do Maurinho, dos Trapalhões acesos por toda a eternidade, como se fosse chave. Para você, como é que tem na sua opinião os Trapalhões? Olha, é a mesma coisa você comer cachorro quente sem mostarda ou sem salsicha. Trapalhões sem Maurinho não tem graça. Entendeu? É uma engrenagem que não pode rodar em volta. Na machete aí de vinho. Completamente enganado.
senhora realmente quer, a senhora realmente ajuda a gente espiritualmente, apoiando e incentivando, só pode ficar tranquila que o trabalho dele vai ser seguido contra tudo e todos, e nós vamos divulgar. O Mauro vai ser lembrado mesmo enquanto eu existir. Só esse é o sonho da senhora, só pode ficar tranquila que nós vamos fazer isso para a senhora. Mas Deus levou ele, mas deixou 10 ainda comigo. Meus filhos são os maiores ouro. Nem são ouro, são os diamantes que eu tenho. Junto com vocês todas. Obrigado. Eu agradeço demais. Mas meus filhos são jóias. Junto com vocês. O Lúcio puxa o saco, a mãe. Dá um beijinho na mamãe, meu filho. Talvez o grupo esteja muito mais forte. O Zacarias saiu em matéria e ficou um espírito muito mais forte para nos proteger. E agora eu vou entrar no camarim e vou ver sempre o Zacarias. Esta semana, pela primeira vez, os Trapalhões tiveram que conviver com a ausência do Zacarias. No espaço de tantas piadas e brincadeiras, poucas palavras e muito silêncio. Zacarias pediu as suas contas, definitivamente, para nossa tristeza ser ainda maior. Sei lá, é grande demais, é enorme a falta que ele nos faz. Mas o show não pode parar, o show tem que continuar. Todo artista sabe disso, até porque essa era a vontade dele. Os irmãos Marx, quando começaram, eram 4. Saiu um e os outros 3 seguiram. Assim os Trapalhões vão seguir o seu barco. Didi, Dedé e Mussum. No lugar do Zacarias, ninguém. O Zacarias é um adulto que não cresceu, ele era uma eterna criança. Os seus amigos, todos eles, eu, todo mundo, um grande companheiro, um grande amigo, um conselheiro. Aqueles cara que sempre tinha uma palavra certa na pior hora que a gente tinha na vida. Um amigão, um conselheiro, um maestro, um professor, meu sargento. Gente pessoa de um caráter muito bacana e meu irmão espiritual.
nada, hein, companheiro? Mas faz um favor, eu tô louco. Fala pra ele aqui atrás que eu não tô podendo falar. Fala alto, gente, eu não tô ouvindo. Mais alto, gente. Fala todo mundo junto, agora! Tô entendendo. O quê? Atrás de você, Jota. Jota é sua avó. Olha, até que ele é mulher. Cara, desse tamanho, olha, rapaz. Olha. Vai esse burro. Olha atrás. Fala com ela. Fala o quê? Dá uma carioca. Agora sim. É o grande filho. Ganhou um ursinho pra ele dormir. Quero ver o ursinho. Olha ali do ursinho. Ai. A alegria do ursinho. Vamos continuar? Vamos continuar então o show, vamos tentar. Eu quero receber primeiramente essa pessoa maravilhosa que trouxe os Trapalhões para vocês, no qual eu peço com muito carinho uma salva de palmas. O meu amigo Major Franco, uma salva de palmas. O Major Franco. Entendeu? O Major Franco é a oportunidade que nos deu de ver essas crianças, esse pessoal tão alegre, tão bonita, essa gente tão boa, de pertinho assim. Isso é a coisa que a gente mais quer na vida, é ver esse pessoal. Para onde você Trabalhar. Bom Natal, senhor. Outubro e Paulinho em novembro. Acho que 2 shows. Até o Elcio tem que levar ao Rio, né? Galera, olha lá, eu mandei até de café, nós estamos chamando vocês. Você vai querer que eu leve o seu? Tudo bem. Eu vou lá, você vai aqui, já? Não mais, guarda a mala. Vamos ali no meu radialista. Como é que é? Não tá com frio não, rapaz? Ele tá queimado, tá com... Ele tá com isso. Ah, é? Mas o Marco não tinha, mas eu tinha acabado de falar. Você conhece ele? Você tinha no seguinte. Ele é irmão do noivo da minha irmã. Vou ligar pra Suzana. Vou ligar pra Suzana. Padrinho de casamento. Se quiser desligar um pouco. Vem cá, ó.
ninguém. O lado de cá, o lado de cá. Nossa, salto é um salto, hein? Salto é um salto. Eu acho que o Dedé é melhor. Peraí, deixa eu ver aqui. Alô, Dedé! O Dedé melhorou. Vamos ver o Mussum do lado de cá? Alô, Mussum! E o Didi? Baixinho, o Didi pequenininho. Pra baixo, pra baixo. Pra cima, então. Alô, Didi! Pelo amor de Deus, até eu me arrepiei aqui. Não souberam comandar, não souberam. Agora, se eu chamar, eles vêm correndo. É só chamar, quer ver? Ordem, chega num minuto aqui. Atenção, pelotão! Atenção, picolão! Arrepiada! É dia da criança, semana da criança, festa. Estão levando na bagunça, mas agora eles vêm, entendeu? Pelotão! Rodrigo! Medo de mulher? Se você não tem medo de mulher, disfarça e olha ali atrás. Quando ele olhar, vai sair correndo. Quando ele olhar! Vai lá, rapaz, vai lá! Não tira o seu medo, vai lá! Vai lá, rapaz! Tem vergonha! Fala com ela, fala com ela! Fala o quê? Fala de carioca! É! Carioca, quando vê uma mulher bonita, ele chega perto dela e passa a maior saliva. Ei, não! Tu não entendeu? Sabe o que eu quis dizer? Mete os peitos. O senhor sabe o que é ilha? Sabe o que é arquipélago? Sabe o que é continente? O senhor não sabe nada do que eu lhe perguntei? Olha, aritmética não é o meu forte. O senhor sabe quem disse todo corpo mergulhado na água recebe um impulso vertical de baixo para cima, igual ao peso do líquido deslocado? Olha, compadre, esse negócio de poesia eu não manjo nades. Ô, amigo. Pois não. O senhor sabe onde fica o Rio Amazonas? Ah, não sei não, moço. Eu sou novo aqui no bairro, né? Ei, por favor, o senhor aí. O senhor sabe qual é o maior osso do homem? É a sogra. Cavaleiro. Poligamia é o nome do crime que uma pessoa comete casando-se várias vezes. Bigamia, quando se casa 2 vezes. E quando se casa uma vez só? Monotonias. O senhor sabia que nós temos 3 aparelhos? Ou seja, o aparelho digestivo, o respiratório e o circulatório. Qual destes aparelhos o senhor mais usa? É o aparelho sanitário. Amigo, o senhor sabe em quantas partes se divide o corpo humano? Em 3 partes. E o senhor sabe quais são? Homem, mulher e criança. O senhor sabe quando foi descoberto o Brasil? Sei. Quando? Faz tempo. O senhor sabe onde é que fica o esôfago? É a terceira porta à direita.